Olá meninas, tudo bem? Bem-vindas ao Luz na Educação. Eu me chamo Esther Santos, sou educadora parental e a educadora mais doidinha que você vai ver por esse YouTube. Porque sim, nós podemos educar nossos filhos com respeito, mesmo sendo meio nervosa, mesmo sendo, tendo um temperamento um pouquinho forte, porque eu confesso que o meu é bem forte. E lido com isso todo dia. E é isso que eu venho trazer para vocês, que sim, é possível. Nesse vídeo a gente vai falar de como ter conversas com os nossos filhos, assim, para que eles entendam o nosso lado, sabe, as nossas necessidades. Bom, meninas, primeira coisa, é muito importante a gente saber que, assim, sim, a gente pode conversar com as crianças e que as crianças nos entendem. E é muito importante que a gente saiba falar com as crianças para que elas nos entendam. Então essa é a grande pegada desse vídeo. Como é que você consegue conversar com a criança para que eles entendam que você é uma pessoa que também tem suas necessidades, que eles entendam que você é uma pessoa que precisa às vezes de um cuidado ou precisa de um tempo. E eu vou explicar para vocês como fazer isso e vou contar uma historinha que aconteceu hoje aqui, por isso que eu vim gravar esse vídeo, que eu falei, eu preciso contar isso pro pessoal. Primeiramente, a gente precisa entender que nós não sabemos nos comunicar, né? Em nenhum momento da nossa vida a gente aprendeu a se comunicar direito. A gente normalmente é ofensivo nas nossas palavras. Isso até quando a gente tá falando com adultos, né? A gente sempre olha alguma coisa e fala assim, poxa, você não tá vendo que eu tô fazendo tanto esforço? Poxa, você não me reconhece? A gente sempre é agressivo nas nossas palavras. E quando a gente tá sendo agressivo, a pessoa que tá do outro lado, seja criança, adulto, adolescente, enfim, ela tende a como é que eu posso dizer? Se defender. Então, por exemplo, se você chega e fala assim, caramba, toda vez você deixa o chinelo aí, por exemplo, uma hipótese, tá? E essa pessoa do outro lado, ela já vai, não é toda vez, ela já vai se armar contra você. E aí, falando de um momento que você precisa que a sua criança, o seu filho, te considere em alguma coisa, ou que ele entenda que você precisa de algo, se você falar, poxa, toda vez que eu vai, por exemplo, que foi o caso hoje, toda vez que eu entro numa reunião, você fica chorando, e aí eu não consigo me concentrar na reunião, por exemplo. Se você chegar para a criança falando isso, tentando a colaboração dela dessa forma, já falando sobre todas as vezes que você precisa da colaboração dela, ela não te ajuda, essa criança não vai te ajudar. Porque você já chegou ofendendo ela, você já, não ofendendo, mas você já chegou atacando ela, essa é a palavra, você já chegou atacando. Toda vez que a gente fala toda vez, a gente tá julgando. E toda vez que a gente julga alguém, essa pessoa tende a se defender. Então é muito importante que a gente não use essas palavras, por mais que muitas vezes aconteça da criança não respeitar ali o seu momento, seja esse momento qual for, gente. Pode ser o seu momento de fazer um exercício, por exemplo, né? Eu tô com o joelho machucado agora, então não tô fazendo tanto exercício, mas, por exemplo, você faz esse exercício todos os dias. Na sua casa mesmo, e aí seu filho sempre te interrompe e tal, e você precisa desse momento, é importante para você. Então chega no seu filho e converse sem julgamentos. Então, sem falar assim, ai filho, toda vez que eu tô tentando fazer meu exercício, você fica me atrapalhando, fica me interrompendo e tal. Ou toda vez, agora tem muita gente que tá trabalhando de home office, então toda vez que eu tô trabalhando, toda vez que eu pego o computador, você começa a fazer coisa para chamar a minha atenção. Então a gente vai excluir, primeiro passo, excluir todo esse tipo de julgamento. E aí sim, a gente vai tentar conseguir uma cooperação. Porque a gente vai chegar falando de uma outra forma, que é o que eu vou falar agora. A gente vai falar para a criança das nossas necessidades e não do nosso julgamento. Como trocar isso? Você vai falar assim, filho, é muito importante para mim fazer meu exercício todo dia em casa. A gente não tá podendo tanto sair, né? As academias estão fechadas em vários lugares. Enfim, seja a sua necessidade qual for, tá? Eu tô dando um exemplo porque eu não sei exatamente qual é a sua necessidade, tá? Mas transfira isso pra você. Mosquito. Gente, esse vídeo faz parte do Veda, com mínimo de edição possível, que é pra mim poder fazer o Veda, senão eu não vou conseguir, tá bom? Então, o mosquito vai ficar no vídeo.
Mas enfim, você vai falar, isso é importante pra mim, filho. Eu preciso me exercitar, faz bem pra minha saúde mental e física, sabe? Você vai falar o que você achar que precisa falar, porque é sobre você, tá? Então, você vai falar por que isso faz bem pra você e por que você precisa disso. Você vai expor a sua necessidade pra criança, né? E aí você vai falar, quando eu estiver fazendo exercício, o que você pode fazer para esperar até eu terminar? É um exemplo, tá? E você falando dessa forma, ao invés de julgar a criança, você falar, expor realmente a sua necessidade, você vai ver que essa criança vai entender. Porque a gente às vezes acha que a criança não entende. Tem gente que fala em demasia com as crianças, acha que elas entendem tudo. E tem gente que não fala nada porque a criança não entende nada. E na verdade a criança entende, desde que a gente fale com respeito, sem julgamento. A gente realmente exponha o que a gente precisa. Porque a criança, ela ama tanto a gente, os nossos filhos, eles amam tanto a gente, que quando a gente fala das nossas necessidades, eles fazem de tudo para cooperar. E hoje aconteceu um exemplo assim, tipo, muito forte e que eu amei. Eu fiquei super feliz mesmo, até conversei com elas depois. O que acontece? Hoje eu tinha uma reunião muito importante agora à noite. E aí, de manhãzinha, eu conversei com elas. Eu não esperei chegar o tempo, sabe? Pra elas ficarem muito eufóricas no momento, sabe? Não, de manhã a gente acordou, né? Tomou café. Acho que foi até na hora do café mesmo. Eu falei, filhas, a mamãe precisa conversar uma coisa muito séria com vocês, muito importante pra mamãe. Aí elas, o que foi, o que é e tal, enfim. E eu expliquei, falei, filhas, hoje a mamãe tem uma reunião e a mamãe precisa muito da cooperação de vocês, porque isso é muito importante pra mim. Então, a mamãe precisa que vocês não vão até onde a mamãe tá fazendo a reunião, porque a mamãe precisa se concentrar. A mamãe precisa que vocês façam alguma coisa legal, né? Eu imaginei até que elas já estariam dormindo, mas nada rolou da forma que a gente imagina, nada rola às vezes, né? Da forma que a gente imagina. Mas foi muito legal, porque elas já entendiam que eu ia ter reunião. E na hora que eu conversei com elas de manhã, a Beatriz olhou pra mim, a Beatriz tá com 5 anos agora, né? Daqui a pouco faz 6 já. E ela olhou pra mim e falou assim, mãe, então eu vou pegar uma água pra você participar da sua reunião. E aí eu falei pra ela, tá bom, filha, mas não precisa ser agora, porque ela já queria pegar na hora, né? Eu, não precisa ser agora, na hora que a mamãe for fazer a reunião, eu vou te lembrar da água. Ela, tá bom. E aí, um pouco antes da reunião, ela já veio com o copo cheio de água e tal. Nossa, eu fiquei super feliz mesmo. Claro que eu tava com sede, tomei aquela água e depois eu falei pra ela colocar no outro copo pra mim, água pra mim ir pra reunião, né? Mas ela se sentiu tão bem, nossa, foi muito bonitinho, sabe? Assim, eu fiquei super orgulhosa dela ter lembrado na hora da reunião da minha água. E dela ter sido proativa, assim, sabe? De tipo, de eu ter pedido ajuda dela, né, da colaboração delas, e ela ter pensado em me oferecer uma água, sabe, pra minha reunião. E normalmente eu falo muito, então eu tomo muita água mesmo na hora das reuniões. E enfim, eu fiquei super orgulhosa. Ela ficou se sentindo super bem mesmo, assim. E enfim, eu saí, fui fazer minha reunião, elas ficaram com o Jefferson lá dentro e tal. E aí, depois que terminou a reunião, eu fiquei surpresa, porque eu imaginava, tava tanto silêncio. Ai, caiu o negócio. Tava um silêncio tão grande que eu imaginei que elas estariam dormindo. E pra minha surpresa, quando eu entrei, eu vi que elas estavam desenhando numa boa, junto com meu marido e tal. E nossa, é muito bom que a gente saiba elogiar, sabe? Quando coisas boas acontecem. Então eu cheguei pra elas e falei, filha, a mamãe ficou muito contente hoje, porque a reunião era muito importante pra mamãe e vocês colaboraram, as duas colaboraram muito pra que tudo desse certo, né? E isso é muito importante. Você saber elogiar quando merece, sabe? Porque às vezes a gente foca muito no negativo, sabe? Quando a criança faz arte, quando a criança não coopera, a gente foca ali sabe? E fala. E acaba dando muita atenção para pontos negativos, né? Mas quando elas fazem alguma coisa assim que ajuda muito, às vezes a gente esquece de dar valor a isso, sabe? Isso é muito importante. Enfim. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha entendido e espero que tenha conseguido passar a mensagem que eu queria mesmo de como você conseguir conversar com seu filho, né?
sem a história toda do julgamento. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha com uma amiga, com um amigo ou com vários, se quiser. E se inscreve no canal que eu esqueci de pedir lá no começo do vídeo, tá? Um beijo e até amanhã!